Olá você! Bem-vindo à nossa segunda aula do estudo de fotossíntese. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, fase clara da fotossíntese para você. Vem comigo! Ok, segunda aula do estudo de fotossíntese. Vamos analisar agora como se processa a etapa fotoquímica. Sem pressa, pausadamente, de modo que você entenda, tá, de uma vez por todas, como esse mecanismo fantástico, maravilhoso, funciona no cloroplasto e torna as plantas responsáveis por toda a produção de alimento que mantém as relações alimentares. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um fotossistema, tá, de clorofila, ok? Que é o fotossistema 2. Vale salientar que todo esse processo ele vai ocorrer nas lamelas dos tilacoides, né? Na membrana de revestimento do tilacoide, porque é lá que acontece a etapa clara, a fase clara ou etapa fotoquímica. Esse fotossistema 2 é representado pela clorofila P680. Professor, por que ela é chamada de clorofila P680? Porque ela é ativada, ela é excitada quando o comprimento de onda luminosa atinge 680 nanômetros. E temos também um outro fotossistema, que é o fotossistema 1, que é chamado de P700. Ok? Ora, P700, porque essa clorofila ela é excitada, ela é ativada quando o comprimento de onda luminosa atinge 700 nanômetros. Professor, por que o primeiro fotossistema chama-se fotossistema 2, o segundo fotossistema chama-se fotossistema 1? É pela ordem da descoberta. Eles descobriram primeiro o fotossistema 1 pela P700. Depois descobriram que o processo iniciava pelo fotossistema 2 pela P680. E aí deixaram como está. Entendido? Mas para a gente aqui, o que é importante? Saber que nós temos dois fotossistemas que trabalham de maneira integrada para que a fase clara, a etapa fotoquímica da fotossíntese, ela funcione e realize a sua meta. Né? Qual é a meta desse processo? Converter a energia luminosa em energia química. É tudo o que acontece na fase clara, é tudo o que acontece na etapa fotoquímica do processo de fotossíntese. Ok? Muito bem, olha só. À noite, fotossíntese não acontece. Eu não tenho energia luminosa para excitar os fotossistemas clorofilados. Ok? Mas o dia amanhece e o dia vai amanhecendo. À medida que o Sol vai surgindo no horizonte, ok, os raios luminosos vão se tornando mais intensos. E aí, quando esses raios luminosos, olha, está aqui ele aqui, atinge o comprimento de 680 nanômetros, o fotossistema 2 ele é ativado. A clorofila será excitada. A clorofila excitada, ela, o que é que acontece? Dispara elétrons. Olha lá, dispara elétrons. Percebeu? Olha lá, ok? Dispara elétrons. Olha lá, de novo, tá vendo aí? Então a energia luminosa excita a clorofila e o que acontece? Ela dispara elétrons. Esses elétrons são captados por um receptor primário, que é uma proteína específica para essa finalidade. Esse receptor primário capta esses elétrons, enviando esses elétrons através de uma cadeia de citocromos. O que são citocromos, professor? Proteínas transportadoras de elétrons. Quem são essas proteínas, Billy Paul? A feofitina, a plastoquinona e a plastocianina são as proteínas clássicas que fazem o transporte de elétrons para o fotossistema 1, para a clorofila P700. Ok? Tá? Sendo que, olha só, quando eu tenho o deslocamento de elétrons pela cadeia de citocromo, esses elétrons perdem energia. Teoria da batata quente. Quando eu era pequeno, lá na minha terra,
ok? A gente gostava muito, os meninos lá em casa gostavam muito de comer batata doce. Eu não sei se você já tentou comer uma batata doce recém-saída do forno, do fogão. É extremamente quente. Nós estávamos mortos de fome, queríamos comer a batata doce rapidamente, desenvolvíamos um mecanismo, então, 4 meninos, nos colocávamos em fila indiana e ficávamos jogando a batata doce de um para o outro. Joga para o outro, outro pega, joga para o outro pega, joga para o outro pega. Esse deslocamento da batata pela gente lá que estava enfileirado fazendo o processo, fazia com que a batata perdesse energia para o meio ambiente e esfriasse. Então, o processo, essa ideia de transferir esses elétrons pela cadeia de citocromos para o outro fotossistema é exatamente para que esses elétrons, no deslocamento, tá, pela cadeia de citocromos, pelas proteínas transportadoras de elétrons, eles percam energia. A movimentação dos elétrons faz com que ele perca a energia. Essa energia liberada pela movimentação desses elétrons pela cadeia de citocromo, ok? Bombeia hidrogênios, bombeia íons H+, para dentro do tilacoide. Tá? O processo está acontecendo na superfície, na membrana dos tilacoides. Então, o H+ é bombeado para dentro do tilacoide. E aí, esse bombeamento desses íons H+, a energia total liberada nessa movimentação de prótons e elétrons faz com que haja a fosforilação de moléculas de ADP, adenosina difosfato, tornando-se então em adenosina trifosfato. Por isso que o processo é chamado de fotofosforilação. Eu tenho a fosforilação de ADP, ok? Utilizando energia luminosa. Eu estou convertendo essa energia luminosa em energia química na forma de ATP. Nesse meio tempo, a intensidade luminosa vai aumentando, a P700 se excita, começa então também a receber energia luminosa e a liberar os seus elétrons. Esses elétrons se deslocam por uma outra cadeia de citocromo, logo após serem captados por um receptor primário, e aí o deslocamento dos elétrons libera a energia esta que é utilizada então para que o NADP, a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, acepte íons H+, oriundos desse processo aqui, formando então o NADPH. O NADP é o aceptor de hidrogênio no metabolismo energético autotrófico de fotossíntese. O que é que eu consegui com isso? Ora, eu consegui com isso transformar a energia luminosa em energia química na forma de ATP e na forma de NADPH. Entendido até aqui? O que acontece, professor, com esse ATP e com esse NADPH? Tanto esse ATP como esse NADPH, o destino deles será o ciclo de Calvin, fase escura ou etapa química da fotossíntese, que tem a finalidade de converter CO2 em glicose. Tá? Que é a próxima aula que a gente vai ver na sequência desse conteúdo sobre fotossíntese. Agora preste atenção, vem uma parte importante aqui. Perceba, o fotossistema 2, a clorofila P680, é excitada através da energia luminosa e dispara elétrons. Elétrons que vão para o fotossistema 1, representado pela clorofila P700. A P700 também é excitada, libera os seus elétrons, que se deslocam por uma cadeia de citocromo, formando então NADPH no final do processo, ok? Só que, prestando atenção aqui ao fotossistema 1, você percebe que ele está perdendo elétrons por um lado, mas ele recebe elétrons provenientes do fotossistema 2, ok? Então ele está recebendo elétrons do fotossistema 2, tá? E está disparando elétrons através dele mesmo, que são capturados, então, consequentemente, pelas moléculas de NADP. Tá? Agora, olha só. P700 perde por um lado e recupera pelo outro lado. Mas,
Do jeito que o diagrama nosso está aqui, você percebe claramente que o fotossistema 2, ou a clorofila P680, ela é excitada, perde elétrons e ela recupera os elétrons de onde? De como funciona a sistemática de recuperação de elétrons pela clorofila P680. Muito bem. É aí onde entra a molécula de água, H2O. Okay? Luz na molécula de água produz então a fotólise da água, quebra utilizando luz, fotólise, e aí nessa quebra ocorre a liberação de elétrons. Esses elétrons então são captados pela clorofila P680, fazendo com que ela se recupere e continue o processo de fotofosforilação. Mas o que mais sai da molécula de H2O, fora os elétrons aqui? É liberado também oxigênio molecular. Oxigênio molecular na fotossíntese é o resíduo e ele provém exatamente da fotólise da água. Esse oxigênio é dispersado para o meio ambiente. E o que mais sai da molécula d'água? Sai também prótons e hidrogênios. Prótons e hidrogênios que serão utilizados para a produção de mais NADPH quando aceptados pelo NADP. Ok? Tem que ter água para aguar a plantinha. Qual a finalidade da água no processo de fotossíntese, professor? Fornecer elétrons para estabilizar o fotossistema 2, para estabilizar a clorofila P680, garantindo então o processo contínuo de fotossíntese durante todo o dia, enquanto existir energia luminosa proveniente do nosso astro-rei, o Sol. Entendido? Ficou claro para você? Muito bem. Como se chama esse processo, professor? Chama-se fotofosforilação acíclica. Porque eu tenho a transferência de elétrons, deixa eu só ligar a bateria aqui, tá? Eu tenho a transferência de elétrons, ok? De um fotossistema para o outro fotossistema. Entendido? Ocorrendo reações de fosforilação, utilizando luz, fotofosforilação acíclica. O dia vai passando, vai escurecendo, a energia luminosa vai diminuindo a sua intensidade no final do dia. A clorofila P680 ainda é excitada, embora a frequência luminosa esteja mais baixa, dispara os elétrons, mas os elétrons não têm energia suficiente para, quando se deslocam, serem capturados pelo receptor primário, descerem pela cadeia de citocromos e ir para o fotossistema 1. O que acontece aí? Esses elétrons disparam, se afastam da clorofila até um certo ponto e retornam para a clorofila de origem. Fotofosforilação cíclica. O elétron sai da clorofila, retorna à mesma clorofila. Aí olha só, como esses elétrons que retornaram não foram transferidos pela cadeia de citocromo indo para P700, eu não tenho a formação de NADPH, mas eu tenho a formação de ATP, porque quando esses elétrons voltam, eles perdem a energia que fez com que eles se deslocassem da clorofila, ou se distanciassem da clorofila. Quando ele volta, perde a energia. Essa energia aí é utilizada para fosforilar ADP para ATP. Chama-se nesse caso de quê? Fotofosforilação cíclica. Retorno do elétron à clorofila P680. Ok? Com isso a gente fecha o processo de fase clara, etapa fotoquímica da fotossíntese, tendo como produtos, resultados desse mecanismo aí, a conversão da energia luminosa em energia química na forma de ATP, na forma de NADPH. Ok? Observações importantes para você. Fotólise da água. Libera elétrons que estabilizam a clorofila P680. Libera oxigênio que será jogado na atmosfera pelos estômatos, sendo utilizado pelos seres aeróbios do planeta. Libera prótons de hidrogênio, H+, que serão utilizados na formação de ATP através de sua movimentação pelos tilacoides, ou eles serão utilizados para a formação de NADPH. São informações super importantes que você não pode esquecer sobre
esse mecanismo de fotólise da água e agora você entende claramente qual a importância da água para a fotossíntese. Ela tem importância na fase clara da fotossíntese, porque através da sua fotólise ocorre então a recuperação, tá, do fotossistema da P680, né, o nosso fotossistema 2. Ok? Entendido isso? Outra observação IPC importante para cacete é a fotofosforilação cíclica ocorre quando o elétron liberado pela clorofila retorna à mesma clorofila. Neste caso, só há produção de ATP. A fotofosforilação acíclica ocorre quando o elétron liberado por uma clorofila for para outra clorofila. Okay? Transferência de elétrons de um fotossistema para o outro. Nesse caso, produz-se ATP e produz-se NADPH. Ok, pessoal? Então, esta foi a nossa aula, tá? A nossa segunda aula de fotossíntese. Gostou da aula? Se inscreva no canal, aula nova toda semana, deixa o seu like, comentário, se quiser. Na descrição do vídeo, se você ainda não baixou o seu dossiê Enem 2020, contendo um levantamento de todas as questões, de todas as disciplinas que caíram no Enem nos últimos 10 anos, vá na descrição que você encontra o link lá, tá? Clique lá no link, tá certo? E baixe o seu dossiê Enem 2020. Baixe também lá exercícios referentes ao assunto e o biomap da aula que você acabou de assistir. Bons estudos e nos encontramos na próxima. Até lá!